Eu já consumi inúmeros vídeos de como se transformar na sua melhor versão. E aí tem o plano perfeito para você se transformar na sua melhor versão. E eu confesso que eu nunca consegui seguir nenhum desses planos. E sim, eu achava que o problema era comigo, o problema era eu que não dava certo para me transformar na minha melhor versão. Até que, muito por acaso, eu vi o meu marido fazendo barra fixa e eu falei, nossa, que legal, quero tentar. Fui tentar e eu não consegui subir como ele subiu. Parecia tão fácil ver ele fazendo, mas quando eu fui fazer, eu não tive força para fazer o movimento. Falei, caramba, isso é difícil, quero conseguir fazer. E até que conversando com uma pessoa que é militar, ele falou assim, não adianta nada você saber onde você quer chegar, mas você não saber como chegar. Além disso, eu já tinha percebido também, e eu já estava refletindo em relação a isso, que não adiantava nada eu ficar me pendurando na barra se eu não tinha músculo e se eu não tinha força para me levantar. Então não era eu me pendurar na barra que ia fazer o músculo se desenvolver. Eu precisava me desenvolver fora da barra para então conseguir executar o que eu queria executar na barra. Eu precisava me tornar para então desfrutar do resultado. E aí, conversando com ele, isso foi ficando muito mais claro na minha cabeça e ele falou uma outra frase que me marcou muito, que foi: para você conseguir isso, você precisa ser obcecada. Não só isso, como qualquer outra coisa na vida, para você conseguir, você tem que se tornar obcecada. Ainda estou no processo, mas a evolução é gritante. Com uma semana seguindo o treino dele, o treino perfeito para o que eu precisava desenvolver, eu já vi a diferença. Uma diferença gritante. Cada semana que a gente foi avançando e que a gente está avançando, vai me fazendo refletir ainda mais sobre tudo isso. E chegou no momento que eu falei, caramba, é isso. É por isso que antes eu não conseguia seguir o plano para me tornar a minha melhor versão. Muitas vezes a gente não consegue seguir o que a pessoa está falando ali, do passo a passo perfeito, porque não existe um passo a passo perfeito, universal. E o ponto que eu quero chegar nesse vídeo aqui não é nem para falar sobre barra fixa, o que você precisa fazer para conseguir fazer uma barra fixa, mas foi o que eu aprendi vivendo esse processo da barra fixa, que me ensinou sobre esse negócio de se tornar a sua melhor versão. Por que que não dá certo a fórmula pronta do como se tornar a melhor versão? Não é porque o plano é ruim, não é porque o passo a passo é ruim, é porque a gente falha na execução. Se a gente for bem honesta e parar para analisar, a gente vai perceber que a gente sempre soube, a gente sabe o que precisa ser feito. O problema não está na falta de informação. O problema muitas vezes não está na falta do conhecimento. O problema está na execução. A gente falha na execução porque é muito fácil saber, mas é muito difícil aplicar. Eu sempre falei, o processo é uma droga, o processo é muito chato, o processo... E aí vem essa história da barra fixa e me ensina a amar o processo. Eu aprendi a amar o processo porque eu percebi que, caramba, consegui fazer uma barra. Que massa, que incrível, eu sou foda. Eu sou foda, só que eu fiquei alguns segundos lá em cima no resultado. E pra conseguir isso, eu precisei viver o processo por uma semana, por 2 semanas. E eu sigo vivendo o processo para poder melhorar ainda mais o meu resultado final. Então, o tempo inteiro, a vida consiste em viver o processo. E para a gente conseguir o resultado grandioso, a gente precisa estar disposta a fazer o básico bem feito todos os dias. O que é o processo se não o básico bem feito todos os dias? A ação intencional, a energia direcionada para o lugar certo, todos os dias. E vai ter dias que você vai conseguir dar o seu melhor. E vai ter dias que o seu melhor vai ser muito pouco.
mas ainda assim você vai estar dando algo. Tem dias que eu vou e eu me sinto super forte, eu consigo aumentar a carga e eu consigo fazer mais repetições na barra, e tem outros dias que eu vou que eu não consigo fazer tanto. Eu preciso às vezes diminuir carga. Eu consigo subir uma vez na barra e a segunda já não vai. Vencer nesses momentos que eu não estava afim, fazer quando eu não estava afim, foi o que criou a minha casca e me ajudou a desenvolver mais rápido. Eu comecei a parar de negociar com a minha mente. Eu entendi que eu precisava fazer, eu entendi o que eu precisava fazer, eu entendi por que eu precisava fazer. E eu estava obcecada o suficiente para viver o processo. E aí eu comecei a encontrar prazer no processo. E aí eu comecei a encontrar prazer não apenas em conseguir subir na barra, não apenas em conseguir fazer 2 repetições. Eu comecei a encontrar prazer também e principalmente nos dias que eu tava péssima e que ainda assim eu conseguia extrair alguma coisa boa de mim. No dia que eu tava me sentindo fraca e ainda assim eu conseguia extrair uma dose de força. E isso foi dando um estralo na minha mente em relação a esse negócio de me tornar a minha melhor versão, e eu fui percebendo e foi ficando cada vez mais claro que muitas vezes a falha na execução ocorre porque a gente não tá obcecada o suficiente por aquilo. Por mais que a gente saiba que é importante, por mais que a gente saiba qual é o caminho que a gente precisa seguir, por mais que a gente saiba o que tem que fazer, a gente não consegue fazer porque a gente não está obcecada o suficiente. A gente não consegue fazer porque a gente quer muito o resultado final, mas a gente não quer pagar o preço do processo. E sem pagar o preço do processo, a gente nunca vai chegar no resultado final. Só que aí que entra a chave de tudo. Para conseguir pagar o preço do processo, eu preciso estar obcecada o suficiente. E a gente falha em seguir o plano do outro, porque é o plano do outro. O outro está compartilhando aquilo que serviu para ele, aquilo que foi motivação para ele. Eu estou compartilhando com você sobre essa questão toda da barra fixa. A barra fixa foi o que me motivou. Seguir esse processo da barra fixa expandiu minha mente para várias outras áreas da minha vida. Fortaleceu a minha mente para eu conseguir executar as coisas e performar melhor nas outras áreas da minha vida. Só que para mim foi a barra fixa. E é aqui que eu quero que vocês tentem pegar o X da questão. Mais um, talvez. Para mim foi a barra fixa. Para outras pessoas pode ser a corrida. Eu não sei o que vai ser para você. O ponto todo tá aí. Você precisa descobrir o que é que causa em você esse fogo, essa obsessão, esse negócio de não importa quando eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou fazer até eu conseguir. Eu posso mudar a rota. Eu posso pegar outro caminho. Eu vou tentar de várias formas até eu encontrar o caminho correto e eu vou seguir, eu vou trilhar por aquele caminho correto. E eu vou fazer, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou fazer o básico bem feito todo santo dia. E eu vou fazer até eu conseguir. Eu não sei o que vai ser isso pra você. E às vezes você tá achando que você vai ter que encontrar isso na área mais gritante da vida que você tá precisando mudar. Eu achava. Só que a minha mente ainda tá trabalhando no modo muito fraco de eu estou cedendo para as negociações da minha mente. E as negociações da minha mente não estão boas, não estão favoráveis para mim. Eu não tava conseguindo criar essa casca na minha mente. E aí veio o processo da barra fixa, eu me tornei completamente obcecada por esse processo e ela fortaleceu a minha mente. E aí eu consegui criar a casca, estou criando a casca, mas eu consegui melhorar isso, fortalecer essa questão em mim através desse processo com a barra fixa, percebe? Então, muitas vezes a gente fica ali cega naquele caminho, achando que é através daquele caminho que a gente quer e tá desesperada para tentar extrair coisas melhores dele, e achando que é ali que a gente vai encontrar a resposta, mas pode ser que não. Então, esteja aberta para olhar ao redor e ver o que consegue extrair isso de você. Eu gosto do esporte porque o esporte, ele é
Cara, o esporte é perfeito para poder moldar a nossa mente, fortalecer a nossa mente e junto com isso já fortalece o corpo também e deixa a gente, obviamente, mais bonita, mais autoconfiante. E isso vai refletindo e respingando em várias outras áreas da nossa vida até que chega naquela área que a gente queria antes desesperadamente mudar. E agora vira uma consequência óbvia. Eu fiquei tão obcecada e tão vidrada no processo de eu preciso fazer isso, isso e isso para chegar onde eu quero. Então eu não estava olhando para eu subindo na barra o tempo inteiro. Eu não estava olhando para o resultado no corpo. Eu estava olhando só para o próximo exercício que eu preciso fazer. O que é que eu preciso? Qual é o pequeno passo que eu preciso dar? Pronto, é esse daqui. Então eu vou dar esse pequeno passo todos os dias. Até o dia que o treinador falar, vamos mudar para um outro passo. Eu só mirei no passo, eu só mirei no passo. Para poder tentar adestrar a minha cabeça a focar no processo, a encontrar prazer no processo, a ter paciência com o processo. E aí eu foquei no passo, eu foquei no passo, eu foquei no passo. E quando eu menos esperei, as minhas costas estavam super definidas. Eu fiz a minha primeira barra fixa. Então, tudo isso vai moldando a nossa mentalidade. Vai fortalecendo a nossa autoestima. E a gente vai sentindo ainda mais prazer em seguir naquele processo. A gente vai percebendo o quanto que a gente é forte, quanto que a gente é capaz de fazer coisas que antes a gente nem imaginava que conseguiria fazer. E com disciplina, com constância, com uma energia extremamente bem alocada no lugar correto, na direção correta, a gente consegue. A gente consegue. Então eu acredito sim que é possível se transformar na nossa melhor versão. Só que não é o modelo perfeito e o passo a passo que a gente vê por aí que vai fazer isso acontecer. Porque não adianta a gente ter um passo a passo perfeito em mãos se a gente não tiver a obsessão suficiente para poder passar pelo processo. Muitas vezes você quer o resultado. Tem gente que quer viajar o mundo inteiro, fazer 1000 viagens o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Só que para ela conseguir fazer isso, ou ela vai ter uma quantidade astronômica de grana na conta, ou ela vai ter que ter conhecimento suficiente para acumular uma quantidade significativa de milhas, saber utilizar essa quantidade significativa de milhas e ainda assim ter o dinheiro para poder pagar com as outras coisas da viagem. Pergunte: quantas pessoas estão dispostas a passar por esse processo? Quantas pessoas estão dispostas a passar pelo processo de aprender a acumular milhas? Aprender de verdade para onde transferir essas milhas. Aprender de verdade a procurar e encontrar uma boa passagem aérea. Quantas? A aprender de verdade a usar essas milhas para pagar a hospedagem. Quantas estão dispostas? Quantas? Porque querer viajar muito, muita gente quer. Mas quantas estão dispostas a fazer isso de uma forma saudável, sem se entupir de dívida? O resultado é muito bonito, mas você está disposto a passar pelo processo? Ou seja, encontre a sua obsessão. No momento que você conseguir encontrar a sua obsessão, você vai suportar o processo. E isso vai te moldar. Isso vai moldar a tua mente. Isso vai te fortalecer. E isso vai respingar em áreas na sua vida que você nem imaginava. E vai te possibilitar ser uma melhor pessoa. Estar diante da sua melhor versão em áreas da sua vida que você nem imaginava.